E vamos falar nesse vídeo sobre o elenco do Santos e a necessidade de contratações na janela de transferência que vai entre julho e agosto. E eu pedi a ajuda de vocês lá no meu Twitter para a gente tentar organizar quais são as prioridades do Santos nessa janela de transferência. Recebi muitos comentários, até aproveito para agradecer a cada um que deixou um tempinho ali para deixar a sua opinião. Infelizmente, não consigo colocar todos aqui, mas acho que consegui fazer um bom resumo das opiniões dos torcedores santistas que participaram lá no meu Twitter. Inclusive, se você quer me seguir, ficar por dentro do que eu posto sobre Santos lá, @nagilaluz no Twitter e também no Instagram. Será um prazer ter você por lá também. Bom, antes de eu mostrar e também trazer uma informação em relação ao que o Santos pensa no mercado para essa janela de transferência, eu quero dar dica para você baixar o aplicativo da OneFootball. O link está na descrição, é completamente gratuito. E por que é importante você ter o OneFootball no seu celular? Porque vai começar o mercado de transferência. Então, para você não perder nenhuma informação de quem pode reforçar o Santos, de quem pode deixar o Santos, ou até mesmo ficar por dentro de outras notícias, também tem acesso aos melhores momentos do Campeonato Brasileiro em HD, estatísticas, tempo real, enfim, aplicativo completo para você ficar por dentro de tudo que acontece com o Peixe. Então, link na descrição. Bom, antes da gente passar pelos comentários, das pessoas falando sobre quem deve contratar, qual posição e tal, tem uma informação da UOL que fala um pouco quais os próximos passos que o Santos deve tomar em relação ao mercado da bola. Então, a matéria fala o seguinte, dando a referência também, só para vocês entenderem o contexto, da provável saída do Bauerman, que está bem encaminhado com o clube turco. Então, a matéria começa falando o seguinte: o Santos está com a venda de Eduardo Bauerman encaminhada ao Alanyaspor da Turquia. Restam apenas exames médicos e assinatura de contrato. Sem Bauerman, Odair não pretende liberar Luiz Felipe para negociação. O jogador recentemente foi procurado pelo Curitiba, mas está nos planos do treinador. A diretoria prioriza a chegada de zagueiros, no plural, na próxima janela. Além de uma peça para a defesa, o Peixe pretende contratar um lateral esquerdo, um meio-campista e um atacante de lado. Com a lesão de Alisson, que passará por cirurgia, é possível que o clube também busque um volante defensivo. Além de jogadores chegando, o Santos também prevê saídas e já conta com vendas como a de Marcos Leonardo e Ângelo. Então o Santos está confiante para que receba propostas oficiais por Ângelo e Marcos Leonardo. E aí, com essas saídas, caso elas se confirmem, é mais jogadores? Será que o Santos precisa priorizar? Então, vamos discutir tudo isso. Só para a gente começar aqui, deixa eu separar aqui os comentários, o Romano Olímpico, tô lendo o nome da galera lá do Twitter, tá? Disse o seguinte: zagueiro que dê menos de 3 chutões por jogo, lateral esquerdo, volante que acerte pelo menos 5 passes do meio de campo para frente por jogo e o meia para a reserva do Lucas Lima. Então essa é a opinião do Romano. Aí temos o Felipe, que falou: todas as posições, pelo menos 2 por posição, um time inteiro precisa. E isso é uma coisa também que eu sempre venho batendo na tecla, que é justamente a questão de elenco. Não adianta nada o Santos contratar peças pontuais nessa janela de transferência, sendo que o elenco do Santos tem as suas carências. É o elenco que a gente não consegue olhar no banco de reservas e passa uma confiança. Sei lá, o Santos está perdendo na partida e a gente fala, coloca o fulano ali que está no banco que pode entrar, e dar alguma coisa. O banco de reservas do Santos hoje tem meninos que são oriundos da nossa categoria de base, que foram recém-promovidos, ou jogadores que não conseguiram deslanchar nem na base e nem no profissional, estouraram a idade e estão ali, não tem interesse de outros clubes, e jogadores também veteranos que não têm um mínimo de capacidade para decidir algum jogo. Então concordo, acho que o Santos precisa de um time inteiro, tanto reserva como também de titulares. O Bruno escreveu o seguinte: o meio-campo para jogar em uma formação
4-3-3. Deixar apenas um volante já melhoraria bastante o time, que perde muito volume de jogo com 2 volantes. Isso é uma coisa que eu já falei aqui também no canal, né? Quer insistir no 4-3-3, mas por que em alguns jogos, não precisa ser todos, né? Você pode ter essa variação, tentar uma formação com o Lucas Lima e mais um meio-campista mais de criação? Por quê? Você pode tentar fazer isso com a contratação de algum outro atleta? Sim, mas caso não venha, tenta aí no elenco. Será que o Ivonei não dá certo com o Lucas Lima? O Ed Carlos? O Daniel Ruiz? O Miguelito? O Luan Dias? Não sei, né? Precisa também ter essa criatividade também na questão tática do time do Santos. O Zé do Pipo disse o seguinte: goleiro reserva confiável, exato, também acho, principalmente se o John for comprado pelo Internacional, né? Mas isso a gente vai saber só ao final do ano. Mas pensando para essa janela de transferência, eu acho muito difícil que o Santos traga algum goleiro, né? Seria um pensamento maior para 2024. Mas concordo com esse ponto do goleiro reserva. Lateral direito urgente, lateral esquerdo urgente, volante titular para jogar ao lado de Dodi. Não especificou, né? Se um cara mais de marcação ou um cara com, né, como que eu posso dizer, mais ofensivo, mas enfim, acredito que um primeiro volante, né, pelo que me deu a entender. Ponta esquerdo, reserva de Soteldo, ponta direita, titular, treinador. E aí ele completa, tem mais, mas com essas já dava para parar de passar vergonha todo final de semana. Né, tá aqui a opinião do Zé. Lembrando, né, que Soteldo foi comprado pelo Santos, então Soteldo tem contrato com o Peixe até 2027, junho de 2027. O Deletante escreveu o seguinte: goleiro reserva, lateral direita titular, lateral esquerdo titular, zagueiro titular, volante titular, meia titular, ponta direita titular, ponta esquerda reserva. E mandar 20 jogadores atuais embora. O Alessandro Souza mandou o seguinte: urgentemente um lateral, um volante e um meia. Já mudaria e muito a cara do time. Preciso dizer que precisam ser jogadores de primeira linha? Olha, Alessandro, para essa diretoria do Santos é bom sempre enfatizar essa questão de reforço, né? Jogador de primeira linha. Porque também não adianta nada chegar um lateral que é o famoso 6 por meia dúzia. O Santos contratou o João Lucas, o Santos contratou o Natan e não consegue solucionar o problema. Quando chegou o Gabriel Inocêncio, que deu uma certa melhorada, a gente precisa emprestar, né, o Inocêncio para lateral esquerda. E aí fica aquele cobertor curto. Então tem que ser um cara para chegar e jogar, né? Não dá pra gente aceitar mais jogador nota 4, nota 5. A Michele Luiza disse o seguinte: francamente, goleiro temos o João Paulo, o gigante João Paulo. Mas se por algum acaso ele ficar de fora do jogo, temos quem? Vladimir? Por favor, né? Aí eu prefiro que coloque um cone no gol. Laterais também. Francamente, nós estamos precisando em todas as posições. O André Ávila mandou o seguinte: treinador, lateral direito, mais volante que sustente o jogo. O meia que pense o jogo. Pré-requisito: mentalidade vencedora para todos. Importante. Outra coisa, um desses 3 tem que ser o capitão, para chegar junto nos demais jogadores e no que ocorrer na partida. Geralmente, né, o capitão é o João Paulo. Quando estava com o Alisson, antes da lesão, era o Alisson. Tem algumas pessoas que falam, né, que o melhor seria um capitão ali na linha, porque é mais fácil para conversar com o juiz e tal. Aí vai de gosto, né? Aí vai de gosto. O Gustavo César, coloquei a opinião do Gustavo, que vai um pouco diferente, né, das outras que a gente colocou. Então, como eu quero sempre trazer, né, os dois lados de torcedores, coloquei aqui a opinião do Gustavo, que falou o seguinte: treinador, sinceramente, o elenco do Santos não é horroroso. Para mim, falta um esquema posicional e um bom lateral esquerdo. Reposição na zaga seria interessante. O elenco do Santos era para bater as metas do início do ano. 6º do Brasileiro, quadro-finalista das Copas. Então, opinião do Gustavo. Eu concordo, de uma certa forma, que o elenco do Santos tem jogadores de potencial. Vou dar um exemplo só de um jogador aqui para a gente não se alongar muito. O Soteldo. Tá numa fase péssima. Tá. O Soteldo, será que está sendo melhor aproveitado?
E junto com o Soteldo, será que não tem outros jogadores que também não estão sendo bem aproveitados? Não tô falando que... Talvez eu acho que esse elenco não tem elenco para ser sexto lugar no Campeonato Brasileiro. Acho que seria um pouco abaixo. Mas acho que dava para render mais, tá? Acho que tem peças ali que dava para estar rendendo mais pro time do Santos. E aí o problema é de quem? É só do jogador? É do treinador? Né? Fica aí o questionamento. O Gilvan Francisco disse o seguinte: camisa 10 urgente, né? Acredito que uma posição do Lucas Lima, lateral direito e zagueiro. O Wanderson falou: é exagero falar todas? Olha, Wanderson, não é exagero, tá? Então essa aqui foi a última que eu separei. E só pra gente relembrar aqui, jogadores do Santos, né? Goleiros. O Santos tem o João Paulo, Vladimir, Diógenes e o Mazotti. Lateral direito, temos o Gabriel Inocêncio, né, que faz as duas, lateral direita e lateral esquerda. O Santos tem o João Lucas e o Santos também tem o Natan, né? Essas são as opções aí do time do Santos. Zagueiros, o Joaquim, para mim o Joaquim é titular, então seria um zagueiro pensando em nível de titular reserva, seria um titular para jogar ao lado do Joaquim, mas também seria interessante um reserva, né? Tem um Joaquim no elenco, temos o Messias, o Luiz Felipe, o Michael, tem o Alex, né? O Alex que a gente não sabe muito bem o que acontece com ele, tá sempre com algum probleminha físico e tal, então seria interessante repensar. O Michael eu já falei, não sei se eu já falei do Michael, né? Luiz Felipe e o Bauerman, né? Como vocês sabem, tá com essa saída encaminhada. O Felipe Jonathan na lateral esquerda, mas o Felipe Jonathan só pro ano que vem, né? Não temos essa opção. O Lucas Pires, e vem sendo utilizado o Kevson, utilizado no sentido de vem sendo relacionado, né, o Kevson, e o Pedrinho Escaramuça, que era da equipe sub-20, né, agora estourou a idade, voltou aos treinamentos. Ele que teve a ruptura do tendão de Aquiles, então tá treinando com o técnico Odair Hellmann. Pedrinho pode ser uma opção aí, caso seja necessário. Entre os volantes, o Alisson, só que o Alisson só volta no ano que vem, né? Acabou tendo essa lesão no joelho. O Sandri, que tá de volta, inclusive pode ser relacionado já pro clássico contra o Corinthians, Flamengo e tal. O Sandri, eu gostaria de ver mais do Sandri, viu? Infelizmente as lesões meio que atrapalharam ele, mas é um jogador que eu acho que poderia ser mais utilizado no Santos. Temos o Rodrigo Fernandes, que na ausência do Alisson, para mim, é o titular, né, do time. O Balieiro, com todo respeito, se o Santos tiver alguma proposta, tem que vender o Balieiro. Para mim é um jogador que não me convenceu. Temos o Dodi, para mim titular desse time. Camacho também, eu nem entendo porque o Santos renovou o contrato com o Camacho. E é isso, esses são os volantes do time do Santos. Meias, Lucas Lima. Temos o Luan Dias, né? Vamos ver agora que ele está recuperado de lesão, o que a gente pode esperar do Luan Dias, que está emprestado até dezembro. Tem o Daniel Ruiz que só jogou como ponta nesse time praticamente, né? Então não sei como que é o Daniel Ruiz meio campista com a camisa do Santos. Eu sei que lá no Milionários gostavam dele como meia, né? Mas no Santos a gente ainda não viu muita coisa, então não vou comentar muito sobre ele. Miguelito acho que tá com a Bolívia, talvez volte na semana que vem, mas também não sei se não estava agradando ou se era algum problema pessoal, né, que ele meio que deu uma sumida entre os relacionados. O Ivonei, gostaria de ver mais o Ivonei em campo. O Ed Carlos, também gostaria de ver mais do Ed Carlos em campo. O Lucas Barbosa, não vejo o Lucas Barbosa nesse time, nem como reserva e nem como titular. E essas são as opções do meio. Ataque, Marcos Leonardo, para mim, super titular desse time do Santos. Temos o David, né? Temos o Bruno Mezenga. O David, para mim, caso o Marcos Leonardo seja vendido, o David deve ser o substituto do Marcos Leonardo se não vier um centroavante titular. O Mezenga, com todo respeito, não vejo ele como esse jogador para ser titular do time do Santos. E até reserva me incomoda, porque é sempre aquele ditado que a gente já cansou de falar aqui. Né? Quando você mais precisa do jogador, em uma partida importante, entra o reserva e o reserva não tem um nível abaixo. Né? Então eu acho que centroavante, sim, o Santos também precisa. Soteldo, o Santos, como eu falei, né, o Santos comprou o Soteldo, é um jogador importante, titular, sabe jogar,
sabe jogar. Temos o Mendonça, temos também o Lucas Braga. Lucas Braga também, se tiver uma proposta, venderia o Lucas Braga. O Ângelo pode ser que seja vendido. Enfim, né? Algumas opções aí do elenco do time do Santos. E tem o Patati também, que agora está sendo utilizado pelo técnico Odair Hellmann. Mas assim, de bate-pronto, quais posições? Zagueiro, pelo menos um zagueiro. Eu vou ser boazinha com o Santos, hein, Santos? Vou ser boazinha. Pelo menos um zagueiro para chegar e ser titular. Precisa de um lateral esquerdo para chegar e ser titular. Seria ótimo um lateral direito para chegar e ser titular também. Apesar de eu falar que o Inocêncio é um pouco melhor que Natan e João Lucas, não dá pra gente contentar com o Gabriel Inocêncio titular. Se vier alguém melhor, ótimo. Gostaria de um meio-campista ou para jogar ao lado do Lucas Lima ou para ser reserva imediato, né, dependendo do esquema que o Odair Hellmann utilize. Eu acho que pontas, o Santos também precisa de pontas, principalmente se o Ângelo for vendido, e centroavante também, né? Então, assim, é praticamente todas as posições. Não é exagero falar todas as posições. Teve muita gente que falou todas, tá? Muita gente falou todas as posições. E agora com essa lesão do Alisson, né, numericamente o Santos também fica com mais um problema. Vou dar só um exemplo. O clássico contra o Corinthians. O Camacho está suspenso, o Alisson está machucado. Tem o Rodrigo Fernandes. Bater a madeira. Se acontece alguma coisa com o Rodrigo Fernandes, só tem o Sandri. E se o Sandri, sei lá, tiver machucado, não tá ainda bem fisicamente, né? Então tem alguns probleminhas também nessa montagem de elenco do Santos. Para resolver os problemas, meus amigos, sendo honesta, vai mais do que uma janela, tá? Mas para essa janela específica, eu acho que o grande problema que muita gente está apontando é, de fato, as laterais, né? As laterais, eu acho que pelos comentários, né? Como eu falei, recebi mais de 200 comentários, a maioria era precisamos de laterais. Precisamos de laterais. E também tem que ver o mercado da bola, né? Se o Santos perder mais jogadores do que Marcos Leonardo e Ângelo, que é o que o Santos está meio que esperando, aí, meus amigos, aí é quase 2 times mesmo que tem que contratar. Enfim, me fala aqui nos comentários qual a posição que você acredita ser prioritária para o Santos Futebol Clube. Eu fico com as laterais. Acho que lateral direito e lateral esquerdo são, assim, urgente o que o Santos precisa. Mas, obviamente, precisa reforçar para todos. Ri para não chorar. Me fala aqui as suas opiniões e me segue lá no Instagram, me segue lá no Twitter, @NadilaLuz. Se inscreve no canal rumo a 46 mil inscritos. Beijo e fui!